Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Arielson Martins e nesta aula continuaremos o conteúdo sobre fatoração. Bom pessoal, nessa aula veremos alguns conceitos sobre fatoração por agrupamento. A aula será especificamente sobre fatoração por agrupamento e também faremos a resolução de alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Fatoração por agrupamento. Bom pessoal, este é o segundo caso de fatoração. Então, para utilizá-lo, devemos ter conhecimento do primeiro caso, que foi fatoração com um fator em evidência. Porque para fatorar uma expressão algébrica, utilizando o agrupamento, é preciso agrupar os termos semelhantes e colocá-los em evidência. Então, vou deixar o link aqui em cima do vídeo anterior para vocês assistirem, certo? Então, vamos lá. Observe a figura abaixo. Bom, pessoal, a área total da figura pode ser obtida se fizermos a adição das figuras dos retângulos menores. Ou seja, para a gente encontrar a área desse retângulo aqui maior, a área total, é só a gente somar a área desses retângulos aqui, certo? AX, BX, AY e BY, certo? AX mais BX mais AY mais BY. Mas também pode ser obtida pelo cálculo da área do retângulo de base A mais B e altura X mais Y. A mais B, esse lado aqui todinho, certo? Porque tem esse pedaço aqui que tem a medida A e tem esse outro pedaço aqui que tem a medida B. Então, esse lado aqui todinho, ele tem medida A mais B. E aqui, também, tem esse pedacinho aqui que tem a medida de X e esse pedacinho aqui um pouco maior que tem a medida de Y. Então, esse lado aqui todinho tem a medida de X mais Y, certo? Então, para encontrar também a área, outra forma de encontrar a área total desse retângulo aqui maior, é só multiplicar a base, né, A mais B, pela altura X mais Y, certo? A mais B vezes X mais Y. Então, assim, a gente percebe, né, que AX mais BX mais AY mais BY é igual a A mais B vezes X mais Y. Então, vejam como podemos escrever AX mais BX mais AY mais BY na forma A mais B vezes X mais Y, usando a fatoração. Então, podemos agrupar, né, os termos em comum, ou seja, AX mais BX mais AY mais BY, certo? Nesse primeiro caso aqui temos o X, que é o fator comum, e aqui temos o Y, que é o fator comum, certo? Olha aí, agrupamos os termos com fatores comuns. E agora, a gente tira o fator comum e coloca em evidência. Então aqui no caso, tem um X. Então tira o X e coloca entre parênteses o que restou, que no caso foi o A mais B, certo? E aqui, tiramos o Y e colocamos entre parênteses o que restou, no caso A mais B. Olha aí, colocamos o fator comum de cada grupo em evidência. E agora notamos que aqui, temos polinômios em comum, certo? Esses polinômios aqui, A mais B e A mais B. Então agora a gente vai colocar esse polinômio A mais B em evidência e colocar o que sobrou na frente. Então fica A mais B vezes X, né? X mais Y. X mais Y. Olha, colocamos o polinômio comum A mais B em evidência, certo? Então, isso seria a fatoração por agrupamento, certo? Então, pessoal, esse A mais B vezes X mais Y é uma forma fatorada desse polinômio aqui, AX mais BX mais AY mais BY, certo? Então, com base nisso, vamos fazer agora alguns exemplos. Temos aí esse primeiro exemplo, 3A menos 6C mais AB
menos 2by. Então, pessoal, primeiramente vamos organizar de acordo com os fatores comuns, certo? Então, vamos colocar 3a mais AB aqui, ó, menos 6y menos 2by, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Aqui, nesses dois, temos o que? Temos o a como fator comum. Então, nós vamos colocar ele em evidência. Então, fica a, abre parêntese, e colocar o que sobrou dentro do parêntese, certo? Então, vai ficar 3 mais b, certo? Fecha parêntese. Menos, aqui podemos perceber que temos o 2y em evidência, certo? Ó, aqui eu posso dividir por 2, o 6 posso dividir por 2, e aqui o 2 também posso dividir por 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2y, que multiplica 3 menos b, certo? Fecha parênteses. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Podemos notar que temos 3 mais b como fator comum, certo? Então, a gente vai pegar o 3 mais b, que multiplica o que sobrou. No caso, foi o a menos o 2y, certo? Então, aqui, pessoal, aqui é a forma fatorada desse polinômio aqui, certo? Próximo exemplo. Bom, pessoal, podemos notar que aqui, ó, temos o x elevado à quarta mais o x elevado à terceira mais o x elevado ao quadrado mais x. Então, vamos pegar de 2 em 2, certo, pessoal? Ó, aqui, ó, nesses dois aqui primeiro, temos o x. Como fator comum, podemos colocar o x elevado à terceira, certo? Que vai ficar o seguinte, x elevado à terceira. Então, x à quarta dividido por x elevado à terceira é x elevado a 1, certo? Porque como temos bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 3 é 1. Então, como o expoente 1 a gente não coloca, então a gente vai colocar somente o x, certo? Então, vai ficar x elevado à terceira, x elevado ao cubo, que multiplica x, mais, aqui, ó, x ao cubo dividido por x ao cubo é igual a 1. Então, mais 1. Fecha parênteses. Agora aqui, pessoal, ó. Aqui a gente pode colocar como em evidência o x, certo? Então, vai ficar o quê? Vai ficar x, ó, x ao quadrado dividido por x, certo? Mais x dividido por x, 1. Certo? Então, aqui, ó, podemos notar que temos x mais 1 e x mais 1. Então, a gente vai colocar x mais 1 em evidência, multiplicando o que sobrou, certo? Então, vai ficar x mais 1 que multiplica, ó, x elevado a 3 mais x, certo? Então, essa é a forma fatorada deste polinômio aqui, certo? Próximo exemplo. Ax ao quadrado menos abx mais b ao quadrado menos bx. Bom, pessoal, vamos fazer da mesma forma. Pegar de 2 em 2, certo? Então, vai ficar o seguinte. Então, aqui, pessoal, a gente tem, ó, o ax como fator comum, certo? Ó, temos o ax aqui e aqui também temos o ax. Então, a gente vai colocar ele em evidência, certo? Então, vai ficar ax, que multiplica o que? Ax ao quadrado dividido por ax vai ser o que? A dividido por A fica 1. X ao quadrado dividido por x fica x. Então, aqui vai ficar só x. Menos abx dividido por ax vai ficar o que? Vai ficar somente o b, certo? Então, menos b. Mais, aqui, ó, o fator comum é o b. Então, vamos colocar o b em evidência. Então, b ao quadrado dividido por b vai ficar b. Menos bx dividido por b vai ficar apenas o x, certo? Então, aqui temos, ó,
x menos b, e aqui temos b menos x. Então, pessoal, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar ax, certo? Que multiplica x menos b, mais b que multiplica x menos b. Aqui, ó, a ordem não vai importar, certo? Então, a gente só vai trocar a ordem, certo? Então, vai ficar x menos b, ok? Isso aqui, ó, como temos o x menos o b como fator comum, a gente vai colocar ele em evidência. Então, vai ficar x menos b que multiplica, ó, o ax, certo? Menos o b. Então, isso aqui é a forma fatorada deste polinômio. Então, pessoal, sugiro que vocês pausem aí o vídeo e tentem resolver essa questão aí. Depois voltem aqui para a gente resolver junto, certo? Bom, pessoal, essa questão aí pede para a gente fatorar as expressões por agrupamento, certo? Então, vamos lá. A letra A é o seguinte. Aqui, ó, temos x, y mais x menos 2y menos 2, certo? Então, aqui, ó, nesses dois, temos o x como fator comum, certo? Então, a gente vai colocar o x em evidência, multiplicando pelo que sobrou, certo? Então, xy dividido por x vai restar apenas o y, mais o x dividido por x vai restar apenas o 1, certo? Menos, aqui, ó, podemos notar que tem o 2 como fator comum. Então, a gente vai colocar o 2 em evidência, multiplicando pelo que sobrou, certo? Então, 2y dividido por 2 é igual a y. Mais, ó, pessoal, menos com menos, mais, certo? Então, mais 2 dividido por 2 dá 1, certo? Então, aqui, ó, a gente tem o y mais 1 como fator comum. A gente vai colocar ele em evidência, certo? Então, vai ficar x mais 1, que multiplica, ó, x menos 2, certo? E essa aqui é a forma fatorada dessa letra A aqui, certo, pessoal? A letra B. Bom, a letra B vai ficar o seguinte. Temos aqui, ó, 6x mais 6y mais ax mais ay. Bom, pessoal, nesse primeiro caso aqui, a gente tem o 6 como fator comum. Então, a gente vai colocar o 6 em evidência, multiplicando por o x mais y, que foi o que restou, certo? Então, vai ficar x mais y. O mais aqui, ó, aqui temos o a como fator comum. Então, vamos colocar o a em evidência, multiplicando pelo que sobrou, certo? Que no caso foi x mais y, certo? E aqui, ó, temos o x mais y como fator comum. Então, a gente vai colocar ele em evidência. Vai ficar x mais y, que multiplica, ó, o que sobrou, 6 mais a, certo? Então, essa aqui é a forma fatorada da letra B. E a letra C, ó, 2x menos 2 mais yx menos y. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui, ó, temos o 2 como fator comum. Então, a gente vai colocar o 2 em evidência, que multiplica, ó, o x menos, aqui, ó, 2 dividido por 2, 1. Então, 1. Mais, aqui, ó, temos o y como fator comum. Então, y que multiplica x menos 1, certo? Então, aqui, ó, agora a gente vai colocar o x menos 1 em evidência. Então, vai ficar x menos 1 que multiplica o que sobrou, que no caso foi 2 mais y. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa letra C. Bom, pessoal, a aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo, entendido. Obrigado.